não peguei a história da psique, como foi construído, como chegamos até aqui. Eu fiz um recorte, peguei como ideia, falei, pega 88 para cá, tentar mostrar para as pessoas o seguinte, independente da tua ideologia, se você não souber como as coisas minimamente funcionam, nem para que você tenha a tua ideologia em funcionamento, a coisa vai dar certo. Eu vou dar um exemplo claro aqui, eu cito inclusive nas palestras. Falar, olha, de 88 para cá nós já tivemos da direita a uma esquerda mais acentuada e de volta à direita. Só para falar do executivo. Promulgado em 88, tinha lá o Sarney, que era vice, né? Veio o Sarney, veio o Itamar, veio o Collor, caiu. Desculpa, veio o Sarney, o Collor, o primeiro eleito, caiu o Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, caiu, Temer e Jair Bolsonaro. Esses foram os chefes do Poder Executivo, saímos da direita, voltamos à direita. Ou seja, todos eles, se você procurar no Google, tiveram um problema de relacionamento com o Legislativo. Ou seja, o Legislativo na Constituição é o primeiro poder, é o que vem primeiro. É o poder onde é mais difuso se entender, porque são 513 deputados. Todas as vezes que um presidente fala, eu estou com um problema com o Congresso, ele vai dar um nome aleatório. Nunca é uma pessoa, ele nunca está com um problema com o João. Ele está com um problema com o Congresso. Agora tem um negócio chamado Centrão, que é o demônio do Congresso Nacional. Não, o Centrão que não presta é o Centrão. Não é uma pessoa, não é Sim. palpável. Então as pessoas não conseguem nem substituir esse negócio, porque elas realmente não sabem como funciona o mecanismo da coisa. Então o cara quer... Vou dar um exemplo prático. Na campanha de 2018, o atual presidente em exercício, Jair Bolsonaro, ele defende até hoje, é um posicionamento nítido e claro dele, de que o cidadão deveria andar armado, porque o cidadão que tem porte de arma, o bandido não vai saber se ele está armado ou não, vai ficar com receio de chegar naquele cidadão e vai diminuir a criminalidade. De uma maneira resumida, é o pensamento dele. Sem entrar no mérito da validade ou não do pensamento, ok? É um pensamento explícito do atual presidente. Em 18 era candidato. Ele ganhou as eleições. E por que a gente não consegue sair daqui agora dessa gravação, desse bate-papo nosso, e ir num supermercado e comprar arma? Se o presidente da República vendeu que queria isso, continua vendendo que quer isso e é presidente da República. Porque não é ele que manda. Então, até para que a pessoa que goste desse tipo de pensamento, ou outro pensamento qualquer de outro mandatário que já teve no poder, por que as coisas às vezes não acontecem partindo do executivo? Porque não é o executivo que manda. Tudo que o executivo vai fazer tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional. Sim. Tudo que o Executivo vai fazer tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional. Então, por mais que ele tenha essa vontade de implementar isso, ele não consegue implementar porque tem que passar no Congresso. No Congresso a coisa é um pouco diferente. Lá são, de novo, 513 de um lado, 81 do outro, e nem todo mundo pensa como ele. Tem muita gente que não pensa, tem a oposição, tem o centro, tem toda uma discussão política ali. Então, mesmo que um cidadão queira fazer proliferar a ideia dele, ele precisa entender como funciona o sistema minimamente. Quer dizer, ele tem que votar num deputado federal que tem um pensamento semelhante ao dele. Eu estou falando bem grosseiramente, bem o básico. Até para aquele cara mais inflado. Então, eu fiz esse recorte por isso. Porque a ideia é mostrar para o cidadão comum que ele precisa entender como funciona a lógica do pensamento político e do funcionamento da máquina pública. Para que ele consiga, então, escolher as peças certas, entendendo que o legislativo, por exemplo, é um poder imenso, poder fortíssimo, na minha opinião, principal dos poderes, que ele pode derrubar um presidente da República, ele pode derrubar um ministro do Supremo Tribunal Federal, caso entenda, mas o presidente da República não derruba um deputado federal. Mas o ministro do Supremo Tribunal Federal não derruba um deputado federal. Só os próprios deputados federais ao Congresso que derrubam um membro do Congresso. Eles podem ajudar a impulsionar um presidente bom, eles podem segurar um presidente ruim, eles podem segurar um presidente bom. O Parlamento brasileiro, que é ali que mora, na minha opinião, boa parte do nosso problema, porque o parlamento brasileiro, por ser é difuso, primeiro a gente não identifica o nome, e ele é hoje, na minha opinião, tem uma maioria de gente incompetente ou corrupta. E vive chantageando o executivo. E, de novo, independente da ideologia, da bandeira do chefe do executivo, e já tivemos várias ali. Várias. Porque todas as grandes reformas que nós precisamos, todas as mexidas que nós precisamos dar no Brasil, tem que ser aprovada em lei. E essa lei é aprovada no Congresso. E o Congresso, um Congresso corrupto,
numa maioria de corruptos, numa maioria de pessoas que são incompetentes, ele vive num jogo de chantagem, de troca-troca, de toma lá da cá com o Poder Executivo. E isso não é aceitável. Então, o cara ganha hoje para deputado federal, a primeira coisa que ele faz é querer se relacionar com o chefe de executivo para conseguir cargo no governo. Ele quer indicar sobrinho, cunhado, irmão, parente, gente que ajudou na campanha. Aí eu te pergunto, para que serve um deputado federal? Propor, aprovar, reprovar, revogar leis em âmbito nacional e fiscalizar os atos do Poder Executivo. Bom, peraí. Se eu tenho prerrogativa, meu papel é fiscalizar o Executivo, constitucionalmente falando. Está na Constituição. Se o deputado federal tem que fiscalizar os atos e os gastos do Poder Executivo, presidente da República, ministros de estados, diretores, coordenadores, supervisores, presidentes de autarquias, empresas públicas, como é que ele vai indicar alguém para aquele outro cargo? Ele vai matar a democracia, ele vai alejar a democracia, ou seja, ele já não vai fiscalizar. Eu estou pagando alguém para fazer algo, fiscalizar o outro poder, para saber se não tem ali um desvio de recurso ou algo errado naquele processo. 513 pessoas sendo pagas para fiscalizar o presidente. 513 não, quase 600. 513 mais 81. Então, 594 pessoas sendo pagas para fiscalizar. Só que a maioria dessas pessoas vai lá e tem cargo no outro lugar. Então, ele já não vai fiscalizar. Esse papel de fiscalizar ele já não vai fazer porque ele tem... Desculpa a expressão, o rabo já lá está preso ali naquele outro poder. Ele fala, fiscalizar eu não posso porque eu fiz um acordo aqui, não vou poder fiscalizar. Ah, vai aprovar leis, vai modernizar a legislação brasileira. Para modernizar e aprovar leis, ele chantageia o executivo a cada instante, a cada votação. A cada votação ele quer liberação da tal das emendas, a cada votação ele quer mais um cargo, a cada votação ele quer uma mesada grande, ele quer, entende? O parlamento não está fazendo o papel constitucional para o qual ele é pago. E aí fica um jogo muito difícil para o chefe do executivo, seja lá ele quem for, e é por isso que ao longo dos últimos anos, eu costumo ouvir em vários bate-papos, se tal determinado candidato ganhar, a gente vai virar um país comunista. Nunca virou. Se fulano ganhar, nós vamos virar um país onde todo mundo vai andar armado. Ninguém vai andar armado. Por quê? Porque não é bem assim que a banda toca. E a gente precisa saber como a banda toca, qual é o estilo musical que está sendo tocado para que a gente aprenda a dançar minimamente. Acho que o que você falou tem todo sentido. Só que na minha visão é um pouco mais profundo, entende? É um trabalho mais... O cara que entender o que o deputado faz, que ele paga 33... Primeira coisa, aí que ele precisa entender que ele paga. Porque acredite você se quiser ou não. Eu tenho feito muita palestra ultimamente sobre o livro Escola Pública. Quando é para o aluno do terceiro ano da escola pública... ensino médio, na maioria das vezes, ali, segundo, terceiro ano, eu costumo chegar na palestra e perguntar: quem aqui, olha lá, 60, 70 alunos, 2, 3, 4 turmas juntas, né? Uhum. Quem que está aqui nessa palestra que esse ano de 2022 já pagou imposto? Levanta a mão para mim, por favor, só para eu entender aqui alguma coisa. Eu começo a palestra assim. E aí eu vejo que numa palestra de 50, 60 pessoas, 3... 4 levantam a mão. Eu enfatizo. Quem com certeza pagou imposto. Não quem tem dúvida. Quem com certeza esse ano já, em 2022 agora, estou falando só de 2022, já pagou imposto. Aí você vê lá que tem 3, 4 pessoas que levantam a mão. Aí você tem uma meia dúzia de envergonhados, mas uma massa acha que não paga imposto. Uhum. Isso me causou uma estranheza há algum tempo, antes do livro. E eu fui conversar com alguns desses estudantes. E o que eu percebi? Eles estavam associando impostos ao imposto de renda. Não, minha mãe ela é isenta de pagar o imposto. Meu pai ele é isento, ele não paga, nós não pagamos. Então você vê, o cidadão nem imagina que ele contribui com o sistema, que é tirado do bolso dele uma fortuna de dinheiro todos os meses, independente da classe social dele ou não. E isso gera um outro problema. Esse jovem não tinha nenhuma conexão com a escola pública ser dele. Quando a gente fala, você que paga a escola pública, na cabeça desse jovem, fala, eu não. Isso aí quem paga é algum playboy que paga imposto. Eu sou isento. A minha família não paga nada não. Então eu posso quebrar essa carteira tranquilamente, que é algum outro playboy que vai pagar mais e vai vir outra carteira para mim. Grosseiramente desenhando aqui. Então primeiro, a gente precisa entender que ele paga tudo, todos os produtos e serviços. É ele quem está pagando. Depois, ele está pagando para alguém. O deputado federal ganha R$ 33.800 por mês de salário. Mas aí ficaríamos aqui 20 minutos falando das regalias que tem, né? Mais ou menos uns 150 mil reais entre essas regalias aí. Auxílio gasolina, carro oficial, motorista, viagem, auxílio paletó, que me indigna num grau. Não que o resto não.
Mês. Entre pagamento de funcionários, que ele pode até 25 assessores, R$ 10.000 de cota gasolina, todo reembolso de passagens aéreas, ele tem o tal da moradia, né? Auxílio moradia, ele tem auxílio paletó, porque, coitado, com R$ 33.000 não dá para o cara comprar um blazer, um paletó bacana, não. Então precisa que o povo brasileiro dê mais isso a ele. É muita grana para manter uma pessoa empregada, para fazer algumas funções. Aí essa pessoa não faz essas funções. Caramba, é complexo. Então, só que a população precisa saber isso. Porque quando tu tem uma dor de barriga, tu sabe onde tu vai procurar? Tu vai procurar um médico. E tu não quer um médico fake. Tu quer um médico e tu vai ligar pra tua mãe, pra botar no grupo do Zap. Galera, alguém conhece algum bom, sei lá, vamos imaginar que seja um problema no coração. É cardiologista. Você quer um bom cardiologista. Você liga pra todo mundo, porque é o teu coração, o coração da tua mãe, do teu pai, do teu filho. Então é um negócio sério. Tem um problema jurídico, tu quer um advogado e você procura referência. Cara, conhece um bom advogado trabalhista? Sair lá do trampo, quero colocar... Enfim. Agora, político não. Político, qualquer coisa serve, literalmente. É papel no chão, que a gente tem essa cultura. Só que ele também é um funcionário nosso, tanto quanto qualquer outro. E é muito bem pago. Tem várias regalias para desempenhar a função dele. Tem vários benefícios para poder desempenhar a função dele. Mas, na real, nem sei bem direito qual é a função dele. Se eu diminuir essa discussão para a maior Câmara de Vereadores da América Latina, que é a nossa, do hemisfério sul, da linha do Equador para baixo, São Paulo é a cidade. São Paulo, 55 vereadores. Para que serve um deles? 20 pau por mês, mais todas essas regalias que a gente estava falando aqui. Carro oficial. Cara, é muito dinheiro. Para quê? Aí a primeira coisa que o vereador eleito em São Paulo faz. Primeira coisa, ganhou a eleição. Ele vai procurar o prefeito eleito para falar, não, a subprefeitura de tal bairro lá é onde eu tive muito voto, é eu que vou indicar.